Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no canal, caso ainda não tenha feito isso. Botão aqui em inscrever. Se inscreva aqui clicando nesse botão, é gratuito. E no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa aí um joinha, um like para a gente, agradeço demais. Bora lá, vamos falar aqui do fechamento do pregão de hoje. Começando aqui, vou falar do Ibovespa primeiro. O Ibovespa, pregão de hoje, subindo 0,3%, está dentro do leilão de fechamento, então pode mudar um pouquinho essa variação, mas de qualquer forma tem uma sinalizaçãozinha leve de alta no gráfico diário. Quando eu falo leve é porque por mais que a alta tenha acontecido, já tem um indício aqui de perda de força em nível de resistência, ou seja, na região de resistência aqui que vai de 123.777, que é a mínima do fundo anterior, até a região do menor fechamento aqui na faixa 124.380, bateu e não conseguiu fechar acima, então deixando a sombra superior. Então é um indício um pouco mais negativo no primeiro momento, tentando aqui subir de maneira mais fraca, mas a última informação que está ficando aqui é de romper, gerando um fundo ascendente, mais fraco, mas está gerando um fundo ascendente. De qualquer forma, para o Ibovespa proporcionar alguma sinalização um pouquinho mais de relevância que reduza o viés de baixa, seria importante ele voltar para cima desse nível aqui da máxima dessa barra, que foi do pregão de sexta-feira, último pregão de fevereiro, onde teve uma queda de 1,6% e a máxima é de 124.916 pontos. Seria importante voltar para cima desse nível, por quê? Porque retornaria para cima da região de fundo anterior, que já é o nível de resistência, para cima da média móvel exponencial de 10 períodos e da máxima do grande candle que fechou abaixo do fundo anterior. Então isso traria pelo menos enfraqueceu ali o viés de baixo, porque por enquanto não tem um enfraquecimento, tem fraqueza para subir, gerando a expectativa ainda de poder ter algo mais para baixo dentro do que aconteceu aqui recentemente no Ibov, que está dando uma tendência indefinida, mas com viés de baixo. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, tivemos um dia muito lateral. Então o ideal é que, em termos de operação de tendência, que proporcione fundo ascendente acima dessa região aqui de 125, 170 pontos, aqui por volta desse patamar, ou proporcione topo descendente abaixo de toda essa região aqui, pelo menos abaixo dos 124.590. Aí quando eu falo de topo descendente, eu olharia um pouquinho mais para a venda, porque o viés é de baixo pelo gráfico diário. Então, se abrir caindo e passar a proporcionar, seja topo descendente ou pivô de baixo, abaixo dos 124.590, ficaria mais interessado justamente em trabalhar na venda no Ibov. Compra com um risco um pouquinho maior, mas acima dos 125, 165. Se eu falei Ibov, é mini índice, tá? O dólar no dia de hoje, deixa eu só ver se a questão do ajuste, como é que tá aqui, tá, beleza. O dólar no dia de hoje, pegar aqui o gráfico diário, tem um dia aí de alta, por enquanto, 0,3%, quase 0,4%. Tecnicamente, isso aqui é uma correção dessa queda, que gera uma expectativa do que acontece em média do próximo pregão ser um pregão mais de baixo. Beleza. Lembrando, isso aqui é para falar que o pregão de amanhã vai ser de queda? Não. A ideia é o seguinte, que em média isso tende a acontecer. Aí o que a gente faz com essa informação? Eu vou lá para o gráfico intraday e monitoro para ver se o mercado abrir caindo e a expectativa para o dia é essa, de ser, em média, ser um dia de queda, eu vou focar realmente em venda e tentar pegar uma boa relação risco-retorno para as operações de venda. Nesse caso aqui, se eu pego um gráfico aqui de 5 minutos, seria de vir para baixo dessa região, gerar algum sinal um pouquinho mais relevante de queda, vem aqui para baixo dessa região e passa a proporcionar topo descendente ao pivô de baixo, abaixo de um patamar em torno de 5.786, seria o ideal, na minha opinião. E para compra, eu ficaria um pouco mais restrito para compra, mas abriria espaço para compra se gerar pivô de alta, eu não trabalharia, mas fundo ascendente, acima dessa região aqui, ó, que está sendo respeitada, fundo anterior, virou resistência aqui, enfim, acima de uma região aí na faixa, na casa dos 5.795, ficaria mais interessado em buscar a operação de compra acima dos 5.795. Lembrando, o foco seria um pouco maior para venda, mas não abriria, não deixaria de fazer compra se o mercado resolver começar a gerar sinalizações de alta acima de nível de suporte, principalmente usando entrada de fundo ascendente.
Depois disso, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, eu agradeço demais. Petrobras, queda de hoje de 1,13%, está dentro do leilão de fechamento. Daqui a pouquinho está para fechar aqui perto dessa variação aí de 1,13% de queda, mais de 1% de queda. Segue dentro de um movimento muito forte de baixa, pegando ali gráfico semanal para identificar os próximos níveis de suporte, mais relevante mesmo, vai ficar na faixa dos 33,60 até um patamar de 32,90. Essa seria a faixa de preço, faixa de suporte, onde a gente tem um aspecto um pouco mais relevante. Aqui, essa média que está sendo testada, uma média móvel exponencial de 50 períodos, que representa a média de 10 no gráfico semanal. Então, representa a média de 10 lá do gráfico semanal. Então, o ativo está batendo numa média de prazo maior, que pode trazer aqui uma possibilidade aí de só pegando. Peço desculpas, tá? Eu estou falando de Petro pelo gráfico diário, eu já tinha colocado no semanal. A do semanal, essa média móvel exponencial aqui, que na realidade é olhando de 40 períodos, está abaixo, que seria a média móvel exponencial de 10 períodos do mensal, tá? Então, só para. Eu fiquei assim, ó, eu batendo aqui, olhando, não bati aqui com o gráfico semanal, eu vi que eu estava olhando no gráfico semanal. Então, de maneira geral, o preço já está abaixo dessas duas médias, tende a ter algum processo de recuperação. Se fosse abrir alguma compra na Petrobras, porque já está com um movimento longo de baixa, em cima de algum nível de suporte, esperando um sinal de alta, seria justamente na região dos 33,60 para baixo, e proporcionando alguma sinalização de quebra da sequência de máximas descendentes para arriscar uma compra, tentando pegar um repique de alta em busca desse fundo anterior, do fechamento do gap ou da média móvel exponencial de 10 períodos. Por enquanto, o foco maior ainda está de buscar os próximos níveis de suporte. E o foco maior em termos de operar a favor de tendência seria, após alguma correção do gráfico diário, olhar para buscar venda em cima desse papel. Tá? O motivo está falhando aqui o meu desenho. Na Vale 3, o dia de hoje está sendo de alta, de 1,46%, ela está voltando a fechar acima da média de comportamento dos últimos 10 pregões, está entre as médias do gráfico semanal, que é uma região um pouco pior de se trabalhar no swing trade, porque tende a ficar um pouquinho mais travado, gerar sinais falsos, mas de maneira geral, quem abriu compra no papel, seja na superação da máxima de ontem ou da máxima do pregão de anteontem ou do pregão de ontem, o stop pode ficar ou abaixo dessa mínima aqui ou dessa aqui, tá? Desse patamar aqui abaixo dos 55,15 ou abaixo dos 55,39, tentando pegar algo para cima de retorno aqui para essa região aqui de preço. Tá? Essa seria uma das ideias a ser trabalhadas aí em termos de compra na Vale 3. Por outro lado, enfim, acionou o stop aqui de uma posição, veio para baixo, trouxe aqui o preço para baixo desse patamar, veio aqui para baixo desse patamar, o foco seria muito maior em buscar a operação de venda, até de pivô de baixa em cima do ativo. MGLU3, a ação caiu hoje 2,34%, a gente segue dentro de uma posição comprada na ação, hoje foi quase lá no stop, não acionou o stop ainda, está dentro do movimento de baixa, e para gerar algum aspecto mais positivo, essa ação precisa ter algum pregão fechando aqui forte para cima dessa média aqui, e depois gerando uma nova máxima na sequência. Nova máxima é superar a máxima do pregão anterior, um pregão que venha fechar aí acima da média, e o ideal que feche acima de um patamar de R$ 7,32. Enquanto isso não acontecer, seguimos posicionados, sem nenhuma mudança em relação ao stop, e aguardando aí o desenrolar da operação. Destaque do dia, em termos de alta dentro do Ibovespa, NTCO3, alta de 5,83%, a ação se sustentou acima do último fundo ascendente, gerou aqui um fundo ascendente no pregão de hoje, fechando acima da média. Então, o sinal de alta que eu estou comentando na MGLU3, que seria bom acontecer, aconteceu aqui em NTCO3, que está também ali entre as médias, que sinais mais falsos, eu não gosto de operar ali dentro dessa região. Não me, vamos dizer assim, não me apetece abrir uma operação de compra aqui, por mais que ela possa dar certo pelo gráfico diário, mas o candle é grande, se eu for comprar a superação da máxima desse candle, o stop vai ficar razoavelmente grande. Se eu pegar a altura desse candle aqui, em termos de tamanho de stop, a gente vai ter uma distância até menor aqui para essa região de topo. Então, relações que eu estou estourando de 1 para 1. Então, no máximo que eu buscaria ali, olhando para um gráfico de 120 minutos, se ele estoura aqui essa máxima,
e depois, ao gerar alguma correção aqui, proporcionar algum fundo ascendente ou mesmo pivô de alta para buscar compra com stop mais curto pelo 120. A alternativa que teria aqui nesse papel. Para quem tiver já comprado ou abriu compra nessa ação, pode deixar o stop mais bem protegido nos 12,55, que é abaixo da mínima desse fundo. Ou em 12,71, que é abaixo da mínima desse grande candle de alta. Que depois desse grande candle de alta, se o mercado voltar aqui para baixo, é um forte indício que essa ação tende a ter algo mais relevante para baixo, até porque, tecnicamente falando, ela está dentro de um movimento de baixa, de um topo descendente no gráfico semanal. Por esse motivo, essa compra ainda tem um risco maior, e aí, por essa questão que eu estou falando aqui do cenário, usaria um pouco mais o gráfico 120 minutos. Pomo 4, queda de 8,6%, um leve pivô de baixo. Quando falo leve é porque só teve 2 candles aqui de correção, mas de maneira geral, bateu na região de resistência, a ação está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, rompe a região inteira aqui de suporte. Então, olhando para o semanal, também gerando um pivôzinho de baixa no gráfico semanal, apontando para os próximos suportes, que, como por exemplo aqui tem R$6 e por volta de 6,37, depois por volta dos R$6 a 5,95. São os próximos suportes desse ativo. Vejo alguma oportunidade de compra? Não, não vejo, porque a tendência é de baixo, falando de swing trade, teria que realmente afastar mais ainda da média, ter mais barras aqui para baixo, para olhar um pouco mais com carinho, principalmente se for para buscar alguma entrada na região de 6,20 a 5,95, é que chamaria um pouquinho mais atenção para se for para atuar contra a tendência. Pegando os pedidos aqui de análise de vocês, que vocês registram aqui nos comentários, então use aqui os comentários para, Dalton, pode comentar tal ativo na próxima análise de fechamento pregão, e aí eu vou seguir na questão de dando prioridade para os membros. Depois dos membros a gente falar aí dos inscritos, a próxima prioridade, e na sequência dos não inscritos, lembrando que eu não ultrapasso aqui o número de 5, estourando 6 ativos aqui atendidos aí de pedidos de análise. Então, YouTube 4, alta hoje de 0,19, segue dentro de uma leve tendênciazinha de baixa, perdeu aqui a estrutura de alta, já com pivôzinho de baixa, entre as médias, gerou um sinalzinho de alta aqui, ainda nada muito relevante, mas o fato é que se ela ficar um tempinho maior aqui no gráfico semanal, aqui assim, ó, enroladinho assim, ó, sem ganhar muita força para baixo, depois desse bom movimento de subida, ficaria bem interessante para buscar uma compra de position trade, de ficar 3 a 10 semanas posicionados nesse ativo. E ou para swing trade, em termos objetivos aqui, seria essa ação retornar aí para cima da média, estourar até essa máxima aqui e passar a proporcionar sinalizações de alta na sequência. Aqui nesse meio do caminho aqui, eu não prefiro fazer nada ainda em YouTube 4. KEPL3, pedido de análise, ação caindo 2,11%, tendência de baixa bem clara aqui no gráfico diário, no gráfico semanal também a tendência de baixa, e se eu for pegar projeções aqui, primeiro a projeção que ela já atingiu no pregão de hoje, que seria a projeção dessa lateralização aqui, deixa eu só colocar aqui certinho com o imã, projeção dessa lateralização aqui no formato ali de um triângulozinho simétrico, assim, ó. Então ela rompeu isso aqui para baixo, girou ali, ó, ela veio aqui para baixo, deixa eu só colocar aqui certo, pronto, rompeu isso aqui para baixo, e essa altura aqui, ó, é projetada a partir desse rompimento aqui, então a gente tem ali uma projeção em 7,47, já foi atingida essa primeira projeção. Mas pegando uma projeção maior, que seria desse grande pivôzão aqui assim, ó, algo assim que ela faz ali um processo de correção, mesmo que venha aqui em 2 etapas, ela rompe para baixo, o pivô armado aqui. A primeira projeção 61,8%, 7,60 já foi atingida, a próxima lá na faixa 6,90. Tá? Seria a próxima projeção desse ativo. No gráfico mensal, também ela tinha uma grande lateralização, aqui está essa grande lateralização, projetando aqui a região média dessa lateralização, que seria desse topo aqui para essa região aqui, por exemplo, para não estender tanto, aqui ó, 6,40, que bate nessa região de suporte. Então seria pegar esse caixote que ela montou em formato de um retângulo, projetar esse caixote para baixo, e a gente teria ali uma região de 6,40 como objetivo. Então, de maneira geral, é um ativo que está dentro da tendência de baixa, não só no gráfico semanal, no gráfico diário,
curto a médio prazo apontando para baixo, por mais que já tenha caído, não vejo alternativa de compra, ou pelo menos o risco é maior para compra. Se for arriscar qualquer posição comprada no papel, seria mais abaixo. Eu vou pegar um gráfico mensal e olharia um pouquinho com mais carinho justamente nesses 6,40. Não significa dizer que vai lá, mas nesse momento a estratégia maior seria, depois dessa forte queda, corrigiu aqui, veio aqui para cima, eu olharia um pouquinho mais para venda, para buscar a operação de venda nesse papel. B3CA3, alta de 1,04%, deixa eu só ajustar aqui minha tela, pronto. Alta de 1,04%, fundo no gráfico diário, só que é um fundo descendente, porque perdeu essa região aqui de fundo. Então, como perdeu essa região aqui assim de fundo, essa região aqui, o mouse está dando umas falhadas. Deixa eu só dar uma trocada aqui para ver se melhora. Então, como perdeu essa região aqui de fundo, a expectativa seria de olhar para esse papel para venda de swing trade após alguma correção um pouquinho maior do gráfico diário para pensar em venda aqui nessa ação. Quem tiver comprado, stop ficando aqui abaixo dessa mínima na casa dos R$10,16. Abrir compra aqui não seria do meu interesse nesse momento, por mais que esteja ganhando recuperação ali em cima do suporte do semanal, na faixa dos 10,30, eu olharia com carinho para compra acima já dessa região das médias ou dessa região aqui na faixa dos 10,96. Algum indício que demonstre força dos compradores após a força dos vendedores, anulando a expectativa mais baixista que ela deixou, justamente que me motiva um pouco mais a olhar para a venda de swing trade aí no decorrer da próxima semana. CPFE3, esse ativo está bem alinhado para cima, inclusive é um ativo que, falando das carteiras recomendadas, faz parte das carteiras recomendadas, multi-estratégia e perspectiva, essas carteiras foram atualizadas no pregão de ontem, já foram atualizadas já no pregão, atualizadas assim, né? A lâmina foi disponibilizada, a lâmina da carteira, as recomendações da carteira foram disponibilizadas ontem após o fechamento do pregão e hoje executadas aí para compor aí o que eu recomendei, seja para compra ou para venda aí dos papéis, redução de posição, enfim. CPFE3 é um papel que está dentro da carteira, tendência de alta no gráfico diário, alta muito forte no pregão de hoje, 5,03%, quase perto ali da maior alta, que foi 5,83% da Natura. Então, ativo alinhado para cima, gráfico mensal também bem interessante, fazendo nova máxima histórica aí. Então, de maneira geral, um papel que olharia um pouco mais para compra, seja de curto prazo, seja de médio prazo, seja de longo prazo. Para curto prazo, o ideal é que tenha um retorno mais próximo aqui de nível de suporte. Não entraria aqui nesse ponto falando de ficar posicionado de 3 a 10 pregões. Então, não seria a minha entrada aqui nesse papel. No máximo, aguardar ali no 120 alguma correção e buscar uma compra na sequência. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se ela for útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a nossa próxima análise. Coloca aqui embaixo seus comentários ou qual ativo que você quer que seja analisado no próximo pregão, nesta sexta-feira. Até mais.